Olá, igreja, irmãos queridos, que saudade que eu tenho de vocês. Às vezes a saudade fica mais forte e hoje é um daqueles dias que está batendo forte no coração o desejo de estar com vocês. Mas eu sinto que, após a oração que o pastor Jonas fez por nós, eu vou me considerar coberto por esta oração e eu vou usar esse pequeno tempo inicial para um aviso que eu creio que é de grande utilidade pública. Eu quero falar a respeito do coronavírus. Nós atingimos um pico no estado da Flórida de cerca de 12 mil casos novos por dia. Isto levou as pessoas a levarem o vírus mais a sério. E o povo se recolheu às suas casas e as atividades foram restritas, e com isso se observou uma queda muito importante do número de pessoas, de novos casos verificados diariamente. Quando esse nível chegou ao redor de 2 mil casos por dia, houve então uma liberação para as várias atividades, as escolas iniciaram. Havia uma previsão que com essa exposição que pudesse ser elevado uma vez mais o número de casos. Nós vivemos um momento de luta que eu creio tem sido objeto das nossas orações, porque toda atividade econômica, comercial, escolar, elas são bases da nossa existência como sociedade, de forma que entrar na sua casa e trancar a porta até que dias melhores venham não é uma solução completa, não é uma solução. As autoridades particularmente estão aí sim sofrendo para encontrar um meio de fazermos sentido a esse momento em que vivemos, digo como sociedade como um todo. O fato é que após a volta, 2 mil casos por dia no estado da Flórida, a grande maioria dos pacientes, das pessoas que adquirem o vírus, estão em Dade County, que é onde está a cidade de Miami, a grande maioria. Então, quando eu falo Flórida, vocês entendam Miami. O que ocorreu é que com a liberação, o número de casos por dia tem aumentado. E os nossos meios de contenção, o uso da máscara, lavar as mãos com frequência, o uso de desgermantes para as mãos, observação à distância social, uma vez mais nós temos que olhar para essas medidas com toda seriedade. Eu tenho pedido a muitos de vocês que estejam orando por nós, seus pastores, para que Deus nos dê sabedoria a respeito de quando retornarmos a termos atividades, então, como tínhamos antes, presenciais. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes na vida, parece que foi criado agora. Então, eu tenho pedido. E eu creio que aí está a sabedoria de Deus. Nós não estamos prontos para voltar. Não estamos prontos. Gostaria de vir aqui, está chegando o meu feriado favorito do ano, que é o Dia de Ação de Graças, e nós não voltaremos. Nós queremos cuidar do povo. Muitos outros e muitas outras igrejas, muitos outros estabelecimentos que também querem cuidar bem do povo, eles talvez tenham outras razões para voltarem e estarem exercendo suas atividades. Não cabem a nós, pastores da KBC, julgar o que outros fazem. Cabe a nós avaliar o que nós temos diante de nós e propormos aos irmãos aquilo que nos parece, em oração, a melhor solução. E esta é a melhor solução. Vamos nos alegrar na esperança de que dias melhores virão, vacina virá, ou outras coisas, de alguma forma que o Senhor atue e nos conceda o desejo do nosso coração, que é estarmos todos juntos. Não chegou esse momento. E eu quero comunicar isso para vocês, e embora convivamos tão de perto, não é? Com os irmãos da igreja americana, com os irmãos da igreja hispana, eu tenho me reunido com eles, eu sou parte do comitê que
do qual surgem as diretrizes para essas duas igrejas. Eu creio que nós, povo brasileiro, hispano, na nossa igreja, nós temos características muito peculiares. Eles voltaram, nós não temos que voltar porque eles voltaram, e eu creio que aí reside a prudência maior que eu quero recomendar para os irmãos. Tá bem, queridos? Estou disposto a responder suas chamadas. Quero dar um aviso também para todos aqueles que se interessaram em tomar o remédio que nós prescrevemos, os remédios. Eu quero dizer que nós seguimos à sua disposição e mais, a notícia mais atualizada sobre o efeito desse remédio. Eles aparentemente nos dão conta de que existe uma significante redução da viremia, da quantidade de vírus nas pessoas, e sem me tornar muito técnico, nós temos visto a necessidade de um uso mais contínuo do remédio. Nós, com a ajuda da irmã Miriam Peniche, que está trabalhando num broadcast list que deve atingir toda a igreja, todos os nossos pacientes do Good Samaritan, nós vamos então colocar essa opção para os irmãos. Você vai ouvir isto possivelmente ainda no fim de semana, e nós estamos dispostos a continuar fazendo aquilo que fizemos na primeira etapa, conforme a escolha dos irmãos. Isto não é forçoso sobre ninguém, isto não é exatamente uma recomendação que tenha bases científicas muito bem estabelecidas, mas se nós tivermos que fazer sentido com as recomendações mais atuais sobre o uso da ivermectina, nós deveríamos tomar por um tempo mais prolongado. Uma forma muito mais simples que eu vou explicar no protocolo para os irmãos. Bem, eu não vou pedir que me desculpem por essa introdução, isso é cuidar do povo. Deus me dê esse privilégio que eu não compreendo porque me deu esse privilégio que eu não mereço, que é de cuidar dessa igreja querida da qual todos fazemos parte. É muito mais do que uma igreja, é uma família, e como família nós temos alegria, temos tristezas, e vamos aí caminhando até aquela situação perfeita onde viveremos para sempre com o Senhor e sua família eterna, onde todos seremos perfeitos porque seremos como Jesus o é. Pai amado, aplica a tua palavra aos nossos corações. Eu te peço humildemente no nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou iniciando com os irmãos hoje e desde, eu creio que terça ou quarta-feira já está no ar a gravação, a ministração verbal desse capítulo 5 de João. Irmão Diego lendo para os irmãos que preferem a língua espanhola e a Jeane lendo em português, capítulo 5. Nós estamos dando a ministração verbal como suporte daquilo que nós, pastores, ministramos na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado e no domingo. Creio que todos já perceberam o esquema e cabe a mim hoje fechar a semana lendo para vocês a primeira parte do capítulo 5. Puxa, pastor, por que primeira parte? Eu quero contar para vocês a posição de teólogos, de gente que estuda há muito mais tempo que eu a palavra de Deus e que o faz de uma forma muito mais profunda, gente muito mais talentosa, homens de Deus cujo ofício é este. E eu fiquei muito confortado essa semana quando eu estava assim preocupado em como juntar isto numa conversa só, o capítulo 5. Eu ouvi deste eminente pregador da palavra e teólogo dos mais respeitados nesse país, pastor John MacArthur,
da Grace Church na Califórnia, e ao pregar sobre o capítulo 5, ele diz: igreja, mais ou menos assim, eu quero prepará-los para ouvir um dos capítulos de mais difícil interpretação de toda a palavra de Deus. E é um dos capítulos que mais tem requerido de mim o estudo para que eu possa apresentar para vocês a palavra que vem então numa forma de alimento, que vocês possam entender e que as suas almas, a sua fé possa ser edificada. Então, todo aquele que se empenha no estudo do capítulo 5 de João sentirá a mesma dificuldade, necessidade de orar, necessidade de clamar a Deus, necessidade de buscar as fontes que normalmente buscamos. E hoje, então, eu vou ler e vou avaliar com os irmãos a parte mais fácil, que é a primeira parte, capítulo 5 de João, que eu vou ler para vocês. Não vamos nos esquecer que nós estamos nesse ambiente criado pelo Espírito Santo, revelado a João. É um ambiente no qual o Senhor está querendo anunciar a sua palavra, os sinais, a obra, as palavras de Jesus, com a finalidade de que pessoas o ouçam e que, ouvindo, creiam e, crendo, sejam salvos. Esse é o plano de grande amor de Deus para com a humanidade. É salvar através da sua palavra e do testemunho de Jesus, seu Filho amado. Então aí estamos nós, e o desafio segue. Se nós notamos no nosso coração uma certa frieza, um coração empedernido que não se deixa mover, não se deixa vibrar com a palavra de Deus, nós não temos que fingir que temos fé. Nós vamos lembrar que Jesus, ele é o autor da fé, ele que faz fé, não é? Alguns textos do Novo Testamento tão apropriadamente chamam a fé de Cristo, porque é ele que fabrica a fé, ele que confere a fé ao coração daquele que clama por fé. O que nós podemos fazer é clamar por socorro. Se estamos numa situação difícil, e estar sem fé é uma situação muito difícil, porque os resultados maus, eles se farão notar por toda a eternidade. Então, esta é uma mensagem de simpatia para todos aqueles que andam frios na fé, sem fé e que porventura estejam nos ouvindo, para dizer que Deus não o trata como menos ou como menor por causa dessa sua crise existencial. Deus, pelo contrário, ele nos ensina que o nosso amoroso, bondoso, maravilhoso Rei, Senhor Jesus, ele é o autor da fé e que ele a concede a todo aquele que clama ao Senhor. Esse é o princípio válido, é válido para todas as áreas da nossa vida, particularmente para essa, lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz que todo aquele que clamar pelo nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, será salvo. E ele é também um aperfeiçoador da fé. Quando nós entramos em algumas crises e a nossa fé tem que ser melhorada, mas esta é uma história que vai ficar para uma outra vez. Muito bem, queridos, esta sessão a qual nós estamos nos dedicando e a qual pertence o capítulo 5 de João, ela nos mostra uma evolução de um sentimento de frieza por parte do povo para o qual Jesus veio, o povo judeu. É uma evolução que vai de frieza para uma certa reserva, uma hesitação em crer, até uma rejeição declarada de Jesus, e as controvérsias que nós vamos mencionar hoje, ainda que brevemente, a respeito da religião dos judeus, a questão que faziam guardar o sábado, etc., elas acabam então detonando aquilo que se torna uma oposição oficial de toda a nação, oficialmente contra Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, diz a palavra do Senhor. Ainda antes de entrar no capítulo 5,
quando nós, na semana passada, falamos para os irmãos sobre a cura do filho do oficial do rei Herodes, por Jesus, lá em Cafarnaum, no início do seu ministério na Galileia, que era a província do norte, onde estavam Cafarnaum, Betsaiba, onde estava Nazaré e outras cidades mais. Jesus iniciou então esse período de cerca de 16 meses, ali ele esteve. Ele vai então, no final desse período, iniciar o seu último ano de ministério, no final do qual ele então é crucificado, morto e ressuscita para a nossa justificação. Mas, deixe-me voltar. Capítulo 4 termina com a cura desse moço, ou criança, nós não temos ideia sobre a idade dele. E o capítulo 4 termina aí, e o 5 começa com essas palavras. Você tem sua Bíblia aí, você vai ver, João começa com as palavras, depois disto, e ele começa a escrever o capítulo 5. Dá uma impressão, a todos que lemos, que João, que escreveu o seu evangelho muitos anos depois disso ter acontecido, foi possivelmente um dos últimos livros da palavra, lá no ano 90, nós temos assim João já bem idoso, escrevendo os últimos livros, Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João e o Evangelho de João, mais ou menos nesta época, e ele se refere então ao capítulo 5 como se tivesse, nos dando a impressão, como se os fatos descritos no capítulo 5 fossem uma sequência imediata do que aconteceu no capítulo 4. Não foi assim. Vejam só, os 3 evangelistas sinópticos, guardem essa palavra chique que você já ouviu, que são os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, que vem antes de João. Eles então descrevem um número de situações que se seguiram à cura do filho do oficial do rei, que João relata no capítulo 4. Eles mencionam uma porção de coisas, vou ler rapidamente para vocês quais são, e aí então é que começam os episódios descritos por João no capítulo 5. Será que vocês entenderam bem? Eu espero que sim. Vejam só, esses fatos registrados por Mateus, Marcos e Lucas, mas não registrados por João, que ocorreram depois da cura do filho do oficial do rei, eles são os seguintes, resumidamente. Jesus vai para Nazaré, era a cidade onde ele foi criado, e lá ele se identifica na sinagoga como o Messias sofredor. É o texto de Isaías, nós conhecemos bem o trecho. Ele é rejeitado em Nazaré, veementemente pelo povo que queriam matá-lo, e depois dessa crise ele se muda para Cafarnaum, como que alguns 20, 30 quilômetros a oeste, mais próximo do Mar da Galileia. Ele descreve também, os 3 sinópticos, a chamada de Pedro, de André, 2 irmãos, de Tiago e João, 2 irmãos, esses 4 eram pescadores. Ele descreve a expulsão de um demônio, de um homem, na sinagoga de Cafarnaum. Jesus expulsou e livrou esse homem, e muitos se admiraram da sua grande autoridade. Ele descreve a cura da sogra de Pedro por Jesus, também em Cafarnaum. Ele descreve o fato de que Jesus e seus discípulos fizeram uma jornada por todo o território norte da Palestina, Galileia, uma jornada de curas e pregações. E ele descreve também a cura de um leproso e um paralítico. Ele descreve, de volta a Cafarnaum, Jesus curando aquele homem cujos amigos tiveram que descê-lo através do teto, porque não havia como se aproximarem da porta. Esse homem tinha uma paralisia e ele é curado por Jesus. Ele descreve a chamada de Mateus, que provavelmente era um homem que coletava impostos dos que trafegavam pelas estradas da Galileia, e ele era um homem não muito bem visto, porque todos os coletores de impostos tinham suas razões para não serem bem vistos pelo povo. E Jesus também ensinou profundamente sobre o jejum. Vejam quantas coisas. Então, entre a cura do menino e aquilo que nós temos
diante de nós no capítulo 5. Aí começa então a narrativa do capítulo 5, em que Jesus vai para uma festa em Jerusalém. Depois disso, agora você entende depois do quê? Depois de quantas coisas, e não depois da cura do menino. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Nós não sabemos que festa é esta. O Evangelho de João é particularmente meticuloso com relação a festas. Ele menciona 3 festas relacionando isto aos eventos da vida de Jesus. 3 vezes menciona Páscoas, uma vez menciona a festa dos tabernáculos, outra vez dedica a festa da dedicação ou Hanukkah, mas dessa festa, que é a 6ª festa mencionada, não em ordem cronológica, mas ele não menciona que festa é esta, para os estudiosos da palavra saberem. Ora, em Jerusalém, para onde ele foi, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, que quer dizer casa de misericórdia ou casa de graça, o qual tem 5 alpendres. Eram 5 como que terraços, 5 entradas cobertas por uma cobertura ali. Certo? Essa Porta das Ovelhas, hoje em dia, aqueles que gostam das muralhas de Jerusalém, tanto quanto eu gosto, talvez vão estranhar, porque hoje em dia não existe nenhuma Porta das Ovelhas. Mas lembre-se que Jerusalém foi invadida 41 vezes. Jerusalém foi destruída 2 vezes, completamente, uma vez pelos babilônios, uma vez pelos romanos, de forma que a nomenclatura das portas variou. Essa porta com esse nome já não existe mais, a Porta das Ovelhas, porque depois de Jesus a cidade seria destruída pelos romanos, pelo general Tito, no ano 70, essa segunda destruição de Jerusalém, e essa porta, então, na reconstrução dos muros de Jerusalém, aí pelo ano 500 e algo assim, as muralhas que nós temos lá, hoje em dia tem cerca de 500 anos de existência, eles não deram nome para nenhuma das 8 portas que existem, ou 7, porque uma está fechada, e vocês sabem disso, nenhuma delas se chama Porta das Ovelhas, neste ponto. Bem, nesses alpendres, muita atenção, jaziam nessas entradas, quer dizer, estavam ali no chão, grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Os irmãos precisam aprender porque esse trecho ele é um tanto crítico. Quando você olha de volta no versículo 4, no versículo 3, nesses alpendres, estava no chão, grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Os manuscritos mais antigos, quer dizer, João escreveu o primeiro manuscrito, esse é o mais antigo de todos. Os copistas cuidaram de reproduzir esses manuscritos e que são a base das escrituras que nós recebemos hoje em dia. Pois bem, o que vem a seguir, depois da palavra paralíticos, em português, onde diz, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu li a segunda metade do versículo 3 e todo o versículo 4. Este trecho, ele não se encontra no manuscrito
original ou nos manuscritos mais próximos do original, as cópias daquilo que João escreveu. Não se encontram ali. De forma que as pessoas mais assim zelosas, puristas, elas assim questionam. Você vai ver isto escrito em algumas versões da Bíblia, como que em letras itálicas. Você vai ver algumas versões, como por exemplo de John Peterson, que nem inclui esse trecho, segunda metade do versículo 3 e o versículo 4 e tudo mais. E aí reassume, então, no versículo 5, a leitura reassume aquelas palavras que foram escritas por João e que estão nos manuscritos mais antigos, que ali estava um homem que tinha 38 anos, estava enfermo, ou tradução diz paralítico, e Jesus o viu e pergunta para ele, queres ficar são? E tudo mais, não é? E eu vou dar para vocês uma explicação. Antes, eu vou explicar a razão porque Jesus pergunta o óbvio para esse homem. Imagine-se numa situação onde você sofre, alguém querido seu sofre de uma enfermidade tão penosa como ser um paralítico por 38 anos, esperando ali uma cura da parte de Deus, da parte de um anjo de Deus, como diz a palavra. E Jesus chega e ele toma conhecimento daquele homem. Uma explicação mais natural é que talvez alguém tenha contado para ele, né? Jesus, vem dar uma olhada aqui, tem um fulano aí, está há 38 anos, Jesus parado aqui, esperando cura, e Jesus teria ido, ou como eu creio que foi o caso, Jesus soube por revelação divina, porque ele é onisciente, e da mesma forma como ele reconheceu, ele viu Natanael antes que Natanael se aproximasse dele, vocês lembram? No capítulo 1, eu te vi enquanto você ainda estava debaixo da figueira, e isto moveu o coração de Natanael, porque ele estava debaixo de uma tal figueira que ninguém poderia tê-lo visto, e também com relação à mulher samaritana, que nós estudamos com tantos detalhes, como Jesus expôs aos seus olhos a vida dela sem sequer conhecê-lo. Então eu creio, você pode escolher como você vai crer, porque a palavra não é específica a respeito disso, que ou alguém contou para Jesus, mas eu particularmente creio que pela sua onisciência ele soube desse homem e sem que ninguém o aconselhasse, ele se aproxima dele e faz essa pergunta óbvia, que é, queres ficar são? Vocês estão vendo a minha expressão? Você quer ficar são? O estudo etimológico desta fala de Jesus, dessa frase, ela mostra uma intenção de um tom de gerar interesse, otimismo e fé numa pessoa que está debilitada nessas três qualidades. É um homem, 38 anos, haja paciência, não é? Haja dedicação, haja o que quer que seja. Este homem, como que o Senhor, como que ele nota que esse homem precisava ser encorajado. E da mesma forma como Lucas 18 nos registra, ele chegando a um cego e perguntando para o cego, que queres que eu te faça? Que era outra pergunta tão óbvia. Da mesma forma, Jesus faz uma pergunta óbvia, como que para estimular o ânimo, para esse homem ver uma esperança naquilo que Jesus tinha em seu poder para fazer por ele. Mas deixa eu voltar na questão do tal movimento das águas por um anjo de Deus e etc. Eu quero dar para vocês uma humilde explicação, mas tem aqui algum questionamento que eu creio que talvez passe pela mente dos irmãos. Se esta história era uma mera superstição, igual dizem alguns, os tais puristas que só acreditam naquilo que estava no manuscrito original e nas suas primeiras cópias, se essa história é uma superstição, como poderia continuar atraindo tanta gente? A superstição era essa: de tempo em tempo um anjo vinha, movia as águas, e o primeiro que botava o pé na água, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Cegueira, surdez, alguma mutilação física. Esta é a palavra que muitos dizem, não, isso era uma superstição, isso era uma lenda. Como que pode? Este homem só, não sei se ele era o campeão de espera, mas 38 anos é uma boa espera.
como que a pessoa pode esperar tanto tempo em vão? Como eu vou... Existe um ditado popular, não é? Que diz assim, ninguém consegue enganar a todos o tempo todo. Este homem, ele teria perdido as esperanças antes? Sim ou não? Eu creio que sim. O versículo 3, que se encontra nos manuscritos mais antigos, ele fala de uma grande multidão de enfermos. Grande multidão, crédulos, eles estavam ali. Como manter essa gente com esperança? Não só o homem que estava há 38 anos lá, mas principalmente ele, talvez. Como? Eles claramente acreditavam na história de que havia um anjo que vinha e que descia. E possivelmente eles viram aquilo que passava como uma informação de boca em boca. Olha, o primeiro que pisa na água lá, ele sarou. Ele sara, então eu continuo a viver aqui. Isso refletia que o fato indicava que, tal qual o povo propagava, de que existe uma base para isso. Aí existem as pessoas da coluna do meio, existem aqueles comentaristas que dizem assim, não, mas é que existia ali qualquer fenômeno físico ou químico das águas, que de vez em quando essas águas borbulhavam e elas liberavam algum tipo de substância que era uma substância medicinal. Então a pessoa que entrasse no tanque, ela tinha os benefícios dessa situação. Aí parava de borbulhar, parava de lançar os elementos medicinais, parava o poder de cura da água. É muito difícil nós pensarmos nessa possibilidade, porque não se ajusta na descrição bíblica dos trechos mais antigos. Porque se surgisse um elemento ali mais medicinal, como que isso iria curar qualquer enfermidade que a pessoa pudesse ter? Qualquer é um termo muito abrangente, não é verdade? Então, como que isso aconteceria? E outra, não era assim, aparecia o elemento medicinal na água e só o primeiro ficaria curado. Aquela cura certamente iria atingir a outras pessoas cuja enfermidade fosse sensível ao elemento medicinal. Enfim, fica aí uma explicação um pouco cheia de voltas, mas que eu creio que o irmão deve guardar, porque nós temos vivido numa sociedade altamente racional, pessoas inteligentes que leem, que nos questionam a respeito de fatos para os quais, alguns deles, nós precisamos ter as respostas. Algumas vezes nós não temos, mas aqui parece que estamos bem perto dessa resposta. Em suma, eu creio, irmãos, que a melhor recomendação é nós, de todo o coração, crermos que Deus, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que curou esse homem, Jesus que disse a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda, e logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Aleluia! Esse é o poder curador, esse é o poder criador de Jesus, que continua em ação. Nós falamos sobre isso no capítulo 1 de João. Ele criou todas as coisas, tudo foi criado para a sua glória. Ele é o que mantém todas as coisas. Jesus e este é o espírito do Evangelho de João, ele está contando para nós quem era Jesus, para que nós possamos crer nele ao saber das suas obras e crendo nele, venhamos a ter então a salvação que uma pessoa só pode obter através da fé em Jesus. Ele está contando, Jesus, ele é assim. Jesus é o Deus encarnado que veio ao mundo e que ele tem poder. Ele pode sim enviar um anjo que vá movimentar as águas. O que eu creio, e recomendo aos irmãos que creiam também, é a versão tal qual a Bíblia nos conta. Ah, mas isso não estava nos manuscritos, mas não, faltou por alguma razão nos manuscritos mais antigos, mas a explicação ela é perfeitamente compatível com aquilo que nós vemos, compatível com a pessoa de Jesus, compatível com o amor de Jesus, com o seu poder. Ele é aquele que continua sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa, como nos conta Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, mas essa história já foi bem vista com todos os detalhes no estudo do capítulo 1 do Evangelho de João. Muito bem, 1. Colossenses 1, Hebreus capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, onde ele nos conta da
evidência do poder sobrenatural deste que era visto apenas como um humilde carpinteiro da pequenina vila de Nazaré, mas que era muito mais do que isso. Ele era o Filho amado que foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, tudo ficaria muito bom se tivesse terminado nesse ponto, ou pelo menos nas nossas definições do que é bom ou do que é ruim. O que aconteceu é que aquele dia em que Jesus operou esta cura era um dia sagrado para o povo judeu na sua religião. Era o dia de descanso, o Shabat, ou o sábado, o dia do descanso. Muito bem, em resposta a isso, os judeus que estavam por perto, ao verem aquele homem, sendo porque Jesus disse a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o homem tomou a cama e andou. E foi levando a cama, mas os judeus olharam e viram que esse homem estava quebrando o costume dos sábados. Estou enfatizando o costume porque vocês vão entender o que virá mais adiante. E o homem respondeu, eles falaram para o homem, é sábado, não te é lícito levar a cama. E o homem respondeu a eles, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Aqui eu vou obedecer agora, né? Perguntaram-lhe os judeus, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Irmãos, nós estamos vendo que o legalismo não tem misericórdia, nunca teve, nunca terá. Uma pessoa legalista, seja eu, seja você, quando nós nos abraçamos à lei muito aferradamente, a misericórdia some dos nossos corações. Às vezes nós temos que observar bem a lei, mas a lei, tal qual aplicada pelo Senhor Jesus, é como nós vamos ver aqui. A lei de Deus, ela dizia em Êxodo capítulo 20, ela ensinava ao povo de Israel, 6 dias trabalharás, 20, versículo 9, e farás toda a tua obra. É muito evidente que essa tua obra era o trabalho, o emprego habitual da pessoa. E esse era o mandamento de Deus. Esse é um estatuto perpétuo. Um dia você para todas as suas obras, para tudo aquilo que você faz, e você vai descansar o seu corpo, você vai se unir ao povo de Deus para dar glórias a Deus pela sua bondade. Você vai aprender a palavra de Deus para o fortalecimento da sua fé. Essa base bíblica do princípio do dia do descanso, que é um estatuto eterno, perpétuo, que Deus deixou para o seu povo, não só o povo de Israel, mas também para nós. Vejam só, em resposta à palavra de Deus, o povo judeu, os religiosos judeus, eles começaram então a impregnar a palavra dos seus costumes. Eles ficavam sentadinhos ali e imaginando coisas e bolando situações e foram adicionando coisas àquilo que a lei dizia. Por exemplo, nessa questão do sábado, eles adicionaram, os judeus primitivos, 39 preceitos, definindo 39 atividades proibidas no sábado. E com isso eles engessaram o povo no sábado. Existe alguma reminiscência sobre isso. Algumas pessoas que perdem de vista que o sábado não foi feito para ser servido pelo homem, mas foi feito para servir ao homem, é algo de utilidade para nós. Algumas pessoas acham que não, tem algo mágico no sábado. E a coisa não é assim. O nosso Deus de amor, ele deixou o sábado com uma boa finalidade para nós. Mas as pessoas que amam o legalismo por uma ou outra razão, fizeram isto, adicionaram coisas. Era proibido no sábado, não vou ler todos os 39, mas eu fui buscá-los. Se está aqui, você pode ligar. Pastor Nery, conta para mim os 39. Eu vou contar. Era proibido semear, era proibido arar, era proibido colher, era proibido juntar e fazer feixes, era proibido debulhar, peneirar, moer, assar, cozinhar, tosquiar lã, era proibido limpar, era proibido pentear para os que tinham cabelo, era proibido caçar, era proibido medir, era proibido cortar, era proibido escrever, era proibido apagar o que escreveu, era proibido dar a última martelada
no sábado, numa obra que ficou para ser feita, e a coisa ficava muito estranha. Ainda é muito estranha, a pessoa acaba sendo vítima das suas tradições. Conforme nós vimos anteriormente, Jesus, ele nunca observou a tradição oral dos judeus. E essa foi a razão que então precipitou toda a carga de perseguição dos religiosos judeus, fariseus, saduceus, os escribas e o povo do Sinédrio todo contra Jesus. Não só a questão do sábado, mas movidos por inveja, movidos por um desejo de ter glória, e eles rejeitaram o Senhor usando esse ponto como subterfúgio. Ele está quebrando a lei. Na realidade, ele não estava quebrando nenhuma lei. Ele estava não respeitando princípios que os homens criaram. E ele o fez até o fim. Pelo contrário, ele nunca procurou se justificar ou se desculpar por fazê-lo. Pelo contrário, ele levantou a questão, conforme espero ter tempo de fazer, contar para os irmãos, para levar mais a fundo, para confrontar aquela miséria espiritual em que eles viviam, como que dando anestésico para suas mentes hipócritas, de que cumprindo tal coisa, andando daqui para uma distância restrita, carregando o peso determinado pelas suas tradições e outras coisas mais, que Deus nunca pediu, eles achavam que isto operaria neles uma certa vantagem espiritual aos olhos dos outros povos. Completo engano, porque isto não foi feito por Deus. Bem, quando pergunto ao homem quem foi que te mandou carregar, o homem não sabia quem era, porque Jesus sumiu no meio da multidão e não havia como ele saber. Jesus não anunciou quem ele era, apenas o curou e seguiu o seu caminho. Queridos, nesse ponto nós temos nós temos que mencionar dois aspectos que são os dois aspectos mais importantes desse primeiro trecho de João capítulo 5, entre os versículos 1 e 18. Primeiro deles, que eu vou dizer para vocês, está no versículo 14, que diz a respeito de perseverança versus apostasia. E o segundo, eu vou discorrer um pouquinho mais sobre o tema religião falsa e escravizadora. E esse está nos versículos 15 a 18. Muito bom. Jesus desapareceu na multidão. O homem seguiu adiante. Aparentemente os judeus deixaram neste ponto, de querer incriminar o homem, porque o homem poderia incorrer num julgamento sumário e ser apedrejado até a morte por estar, entre aspas, quebrando o sábado, quando na realidade não estava quebrando coisa nenhuma, e ele então segue o seu caminho. E segue o versículo 14 dizendo: depois Jesus encontrou-o no templo, encontrou o homem, o ex-paralítico, e disse-lhe: ah, eis que já está são, que bom, como você está, bacana, olha aí, com festividade em sua voz. E aí então Jesus assume um tom de mais gravidade e diz: não peques mais, para que te não suceda coisa pior, alguma coisa pior. Isto é claro, é um vínculo claro entre Jesus em sua onisciência, indisputável agora, não é? Em que Jesus ele está atribuindo a causa daquela doença a alguma forma de pecado. Nós não sabemos bem, nós não sabemos nem qual era a enfermidade do homem. Sabemos por algumas tradições que era uma forma de paralisia, muito menos qual é a forma de pecado. Mas havia uma conexão, e Jesus, quando diz não peque mais para que não te ocorra uma coisa pior, isso significa uma condenação, não só falando de condenação eterna, mas Jesus está falando de más consequências do pecado na sua própria vida, como era aquela paralisia que o havia afligido. Alguns pensam que isto pode ser uma doença sexualmente transmissível em pessoas que têm um estilo de vida errático e abusivo, sífilis, por exemplo, e em estágios terciários da sífilis isso pode resultar
numa forma de deformidade articular, paralisia e coisas assim. São puras cogitações. Nós não sabemos, mas nós sabemos que Jesus, ele está advertindo aquele homem, não peques mais, porque essa coisa pode voltar, pode ser pior. Eu tenho tido alguns exemplos meio dolorosos assim na minha prática, né, médica sobre isso, de a pessoa voltar e ficar pior. Talvez o exemplo mais comum eram de pessoas dadas ao álcool que ficaram cirróticos, tiveram que ser transplantados do fígado, foram transplantados e grande dificuldade, um que eu conheço particularmente, retransplantado, e quando está tudo bem, ele voltou a beber. E o último contato que eu tive com essa pessoa, ele estava já ictérico e se preparando para um futuro muito, muito ruim, ou um terceiro retransplante, ou morte. Eu não sei que fim ele levou, mas esse é o caso. Eu poderia citar exemplos lá no ambulatório de cirurgia vascular, no Hospital das Clínicas. Este homem, existe uma forma de arterite, uma inflamação dos pequeninos vasos das extremidades, que está claramente ligado ao uso de cigarro, e este homem tinha essa condição e havia sido já amputado de praticamente todos os dedos, tinha apenas toquinhos de dedos em sua mão, e ali, enquanto aguardava a chamada para sua consulta, ele segurando entre 2 toquinhos de dedo um cigarro, fumando de volta. O fato é que isto não são só exemplos, a gente, que gente sem consciência, etc. A verdade, irmãos, eu quero falar ao meu próprio respeito. Essa questão de vícios, de cair no mesmo erro, de falta de temperança de uma forma geral, são demonstrações da profundidade do mal, da profundidade do pecado na nossa carne. E a menos que clamemos a Jesus para que a sua graça seque a fonte, nós manifestaremos nossa tendência de voltar ao mesmo pecado. É assim, amados, é assim. Nós precisamos ir a fundo nessa questão. Aquilo que nos escraviza não se manifesta apenas pela nossa contenção, pela nossa civilidade. Aquilo que nos escraviza foi derrotado na cruz do Calvário. E o Senhor promete libertação para todo aquele que olhar e clamar pelo nome de Jesus. Esta é a verdade ao nosso respeito. Jesus deu essa mesma ordem, parecida com essa ordem para aquela mulher que estava pronta para ser apedrejada. Vocês lembram bem da história, quando todos saíram e Jesus se volta a ela e diz assim: vai-te e não peques mais. A palavra do Senhor nos conta que essa perseverança, ela, sem cair no erro outra vez, perseverança é fruto da graça de Deus. Isso é tão claro lá em Colossenses capítulo 1, quando ele diz assim, que desde o dia que ouvistes da graça de Deus em verdade, vocês começaram a dar frutos, vocês foram fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a sua força, e isto gerou em vocês a graça de Deus, a paciência, a longanimidade, a perseverança. Vocês perseveram, Colossenses, por causa da graça de Jesus, e deem graças ao Pai que nos fez idôneos. O Pai nos faz idôneos. A sua força, a força do seu poder, a graça conferida através de Jesus é que nos dá esta bênção de nos libertarmos. Eu não posso parar aí, eu tenho que entrar em versículos que são de grande importância. Por exemplo, no texto de Hebreus capítulo 6, versículos 1 até o versículo 12, um trecho longo, eu quero destacar aquilo que mais se relaciona à nossa fala de hoje, onde o Senhor diz assim: deixem os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigam até a perfeição. Não comecem tudo de novo, falar dos fundamentos, etc. Prossigam para a perfeição. Grudem na graça de Cristo. Isso é a minha teologia. Grudem e sigam caminhando em vitória. Por quê? Porque é impossível para os que já foram uma vez iluminados, já souberam agora pelo Espírito Santo aquilo que é bom, aquilo que é mal, e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram. É impossível que sejam outra vez renovados
para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Segura firme essa palavra, que ela vai ter um fecho que é necessário que você saiba bem. Isto é endossado no capítulo 10 de Hebreus, quando diz assim: porque se nós pecamos voluntariamente, seguimos no engano voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não mais resta o sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação interior horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E aqueles que têm a Jesus, Filho de Deus, como profano, que pisam no seu sacrifício, eles não tenham esperança de que isso vai ficar sem consequência, porque o Senhor diz: eu julgarei o meu povo, minha vingança, eu darei a recompensa. Horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Irmãos, estamos falando de algo muito tangível, muito possível, palpável na vida de cada um dos crentes em Jesus. Nós caímos, nós pecamos. E Deus está dizendo aqui o fato, contando para nós o fato de que o prosseguimento nessa carreira é muito horrível. O justo vive pela fé, mas aquele que recuar, a palavra diz assim, eles se recuam, se retiram para a perdição. Eles escapam das corrupções do mundo e voltam para as corrupções do mundo como se não fosse existir amanhã, mas o Senhor diz, eles estão se desviando do santo mandamento, está lá em 2 Pedro capítulo 2, e o que acontece com ele é uma situação agora pior do que antes de se converterem. São como um cão que volta, que vomita e que vai comer o próprio vômito, ou como uma porca que foi lavada e volta para o espojadouro de lama. Esta é a palavra que o Senhor nos dá. Ele nos manda a sua advertência. Essa é a palavra que nos adverte, palavra que me adverte nessa tarde, palavra que nos conta: filho, olha, gruda na graça do Senhor, se apegue ao Senhor Jesus, leve-o a sério, porque, estou contando agora um texto no Velho Testamento, aqueles que desprezam as suas palavras, as palavras dos seus profetas, as palavras dos pregadores, seguem desprezando. O Senhor mandando mensageiros, mandando mensagem, mandando cânticos de louvor. Arrepende, gente, arrepende, volta atrás, entrega isso para o Senhor, peça perdão ao Senhor, abandone, e que se endurecem, de repente a sua serviço, aqui, será quebrantado sem que haja cura. A palavra do Senhor nos conta isso sobre o rei Zedequias lá no passado, e o tempo já está se esgotando. Eu não posso contar a história dele, está em 2 Crônicas, capítulo 36. Deus insistiu, apaixonadamente enviou pessoas para libertarem Ezequias da sua obsessão pelo mal. E a palavra diz que o povo, não só o rei Ezequias, desprezaram as suas palavras, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus servos, os profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Esta é a verdade sobre mim e sobre você, sobre cada um de nós. A palavra, o destino, o final de Zedequias foi horrível. De Jerusalém foi horrível, o tempo não me permite contar agora, mas essa sensação que descreve tão bem o livro de Eclesiastes, visto como não se executa o juízo prontamente quando se comete uma má obra, por isso o coração dos homens se enche dessa disposição de continuar praticando o mal. Porque não vai acontecer nada não, Deus não está vendo, Deus não está olhando, Deus está... Não, eles ignoram o fato de que na sua benignidade, na sua longanimidade, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrependermos do mal. Percebe? Eu creio, eu lembro pelo menos de 1 ou 2 pessoas muito queridas, que me amam muito, a quem eu amo muito, e que devem, espero, estejam ouvindo, que têm desprezado isto, desprezado essa questão. Eles têm olhado para a vida como sendo assim, não há Deus. São nécios, conforme diz o Salmo. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. E como resultado, vão se corrompendo, vão cometendo iniquidade, até que, queridos, quero contar que assim diz o Senhor, se alguém está andando em pecado, sem arrepender-se e confessá-lo e deixá-lo, grandes desastres virão sobre a sua vida. É só questão de tempo.
Números 32, 23 nos diz assim: o vosso pecado vos há de achar. O pecado vai rastreá-lo e ele vai achá-lo, e ele vai feri-lo, ele vai machucá-lo muito e eventualmente ele vai destruí-lo não só nessa vida, como também na eternidade. Bom, onde você vai nos deixar com essa questão, pastor Nery? Com essa machado sobre os nossos pescoços, visto que todos pecam, estamos destituídos da glória de Deus, nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55 nos diz isso. E se ouvirmos a sua voz, hoje se ouvirmos a sua voz, não endureçamos os nossos corações. Nós vamos nos achegar humildemente ao Senhor. É o trecho que o pastor Jonas leu na abertura do culto. E vamos confessar a Ele nosso pecado com a confiança e a fé de que Ele nos perdoa os pecados. Ah, mas eu não tenho fé, pastor Nery, olha, eu oro, parece que Deus não vai me perdoar porque foi tão grave o que eu fiz. Você peça fé para Jesus, que é o autor da fé. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados confessados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, essas coisas Deus escreve para nós, deixa para nós, para que nós não pequemos. Todavia, quando nós pecamos, nós precisamos desta fé que Ele dá, de que Ele é Jesus, Ele é aquele que através do seu sacrifício, Ele afasta de nós a ira de Deus que virá sobre todo pecador. Será que vocês entenderam bem? Jesus, socorro, me perdoe. E nós podemos ter essa certeza, e Ele nos dá essa certeza de que Ele perdoa e purifica de todo pecado. Olha que coisa linda para fechar este aspecto. Salmo 103, de 8 a 11. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Louvado seja o Senhor por essa verdade, sem a qual eu não posso viver. Eu não posso ter a cara de pau, a hipocrisia de estar diante dessa câmera falando com os irmãos. Não posso me olhar no espelho, a menos que haja verdadeiramente a fé de Cristo, que Ele opera no meu coração, de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Nery e que tira o pecado do mundo também. Que Deus nos abençoe assim. O homem foi e anunciou para os judeus. Ai. Foi Jesus que me curou. Tem havido assim uma disputa sobre isso. Talvez ele tenha se recolhido de medo dos judeus, da perseguição dessa gente me apedrejar, etc. E foi e traiu Jesus. É um pensamento de alguns teólogos esse. Ele nesse sentido, o paralítico seria um mini Judas, não é? Porque a partir desse tempo os judeus infernizaram a vida de Jesus no grau máximo que poderiam fazê-lo. E alguns dizem que foi culpa do paralítico, ele não tinha nada que procurar os judeus e contar, eles já tinham esquecido dele. É uma possibilidade. Eu penso em outra possibilidade. Eu creio que existe outra que, para mim, caminha mais ao longo do todo do Novo Testamento. Este homem, Jesus o encontrou no templo. Isso para mim já conta volumes sobre a sua atitude de gratidão a Deus. Ele estava certamente adorando a Deus, louvando, olhando para suas pernas outrora secas e aleijadas e tortas, e ele estava lá louvando ao Senhor por esta bênção. E Jesus o reconheceu, e Jesus o viu, e Jesus falou com ele com grande amor. E ele foi e falou para os judeus. Eu tenho a impressão que foi aqui um reprise daquilo que a mulher samaritana fez. Não é? Ela que era uma mulher que andava uma vida tão cheia de coisas que normalmente se esconde, foi trazido tudo à luz por Jesus, e isto lhe deu convicção de que Jesus era o Salvador. E o que ela faz? As duas coisas, duas marcas do novo convertido.
quer glorificar ao Senhor Jesus e quer contar aos outros a beleza de Jesus. E foi o que esse pobre homem fez. Então a minha interpretação e de outros mestres na palavra com os quais eu tenho aprendido é um pouco mais benigna que a primeira. Que esse homem, então, ele de gratidão, ele foi contar aos judeus sem saber o que é que os judeus estavam planejando e o que eles vieram fazer em termos de perseguição a Jesus. Bem, eles vieram para cima de Jesus com toda forma de acusação. Jesus claramente ignora as tradições, ele se aferra à palavra de Deus, porque só essa é de Deus. E Jesus, ele se identifica com Deus. E esta será a nossa segunda parte. E aquela religiosidade toda, escravizadora e hipócrita, ela se levanta contra Jesus. E ainda hoje, ela se levanta contra Jesus. Seus hábitos religiosos foram tais dos judeus. E os hábitos religiosos de alguns, a confiança neles são tais hoje em dia, que os enquadram naquilo que Jesus disse aos judeus naquele dia. Assim, eu vim para dar-lhes vida, mas vocês não querem se aproximar de mim. Vocês não querem a vida que eu vim trazer para vocês. É muito triste isso, porque é melhor ter assim o aplauso, ter a harmonia com o meio religioso onde a pessoa vive, endossando coisas erradas, segundo a palavra, que nunca foram eles próprios verificar se eram verdadeiras ou não na palavra de Deus, nunca foram sérios a respeito da palavra de Deus, mas endossam aquelas tradições ferrenhamente e defendem de unhas e dentes, se possível, até rejeitando o próprio Deus. Que grande engano! Que grande engano. A palavra do Senhor diz assim: não seja demasiadamente justo. Você se destrói a você mesmo. Não agarre nada com tanta... Veja bem, aquilo que não é palavra de Deus, aquilo que são costumes e tradições, pontos nebulosos de tradições religiosas, etc. Não se agarre a nada disso. Não seja demasiadamente justo. Isto leva à destruição sua e de outras pessoas. E Oséias 6,6 diz assim, o Senhor nos diz, eu quero misericórdia, não sacrifício. Este é o Senhor, que repete essa palavra lá em Mateus 9, quando Mateus escreve, ele dizia sobre os judeus, dizendo assim, o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores, como se eles não fossem, né? E Jesus dizendo assim, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender, por favor, o que significa o que Oséias escreveu, que Deus disse, Deus Pai, misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não que existe algum justo, não há nenhum sequer. Mas Jesus só pode salvar alguém que diz, Jesus, socorro, eu não sou justo. Eu preciso dessa justificação que vem só do Senhor. E não passam a crer que todo penduricalho, toda forma de se vestir, de falar, certas expressões, certos lugares de culto, etc., que isto possa levá-lo em algum lugar, porque não leva, amados. Isso não leva, existe um Salvador, um caminho, que é Jesus. E ele nos diz, o reino de Deus não é comida, tem alguns que dizem tal coisa não pode comer, tal coisa não pode beber, tal coisa isso, tal coisa aquilo, que são adições à palavra de Deus, adições nocivas, que levam a criação de castas no meio do povo supostamente cristãos. Um desfiguramento da pessoa de Jesus do meio do seu próprio povo. Ele diz assim, o reino de Deus não é isso. Paulo escrevendo em Romanos 14, versículo 17, assim, mas este é o reino de Deus, justiça. Acabamos de falar sobre como é que se obtém essa justiça, a justificação de Jesus, que resulta em paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo é agradável, e é agradável a Ele e a Deus, e é aceito perante os homens.
esta é a nossa mensagem, amados. Mensagem que Jesus deixou para nós, desprovida e desvestidas de tradições escravizadoras, engessadoras, hipócritas, que trazem alguma forma de aplauso para algum tipo de pessoas, mas que destroem aquilo que aos olhos de Deus é a forma agradável de caminhar com Ele, que é buscando a justiça dele, pela justificação do sangue de Jesus, cada vez que pecarmos. E, como consequência, gozando a paz e alegria no Espírito Santo. Aqui terminamos a mensagem de hoje do capítulo 5 e nós vamos entrar na segunda metade, nesse texto assim muito profundo, do qual espero eu vou aprender muito e vou poder compartilhar muito com os irmãos. Isto será para a nossa vantagem, porque a nossa fé vai crescer mais forte na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.